Graça e paz, boa tarde a todos, que Deus a todos abençoe. Estamos acompanhando a carta, os escritos do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E após discorrermos sobre os 3 primeiros capítulos, agora chegamos aqui da metade para o final da mensagem, né, do capítulo 4. Nós já comentamos sobre o capítulo 4, quando o Senhor Deus fala que para a unidade da igreja, né, unidade de espírito, unidade de propósito, porque vivemos e servimos ao mesmo Deus, o Senhor Deus preparou homens, né, designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para a edificação da igreja do corpo de Cristo. Já falamos sobre esse assunto em outro momento aqui. E continuando a discorrer sobre isso, veja que o apóstolo Paulo, nessa carta e também na de Colossenses, né, ele apresenta Cristo como o cabeça, como o Senhor, como o soberano, né, como aquele que guia, que conduz, que coordena, que decide, que determina. E a igreja é apresentada na bela figura de corpo de Cristo, né? Só é corpo a partir do momento em que se submete, né? Que se dispõe a cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo dá grande ênfase é esse ponto, né, na carta aos Efésios e também na carta aos Colossenses, a igreja como o corpo de Cristo, né? Ou melhor dizendo, Cristo como o cabeça, como o soberano, como o Senhor da igreja, né? O apóstolo Paulo apresenta não como razão para o sofrimento humano, porque o sofrimento humano é universal. O sofrimento do cristão, o sofrimento do não cristão, todos sofremos, todos os seres humanos sofrem. Toda a criação, de alguma maneira, sofre, aguarda um estado melhor de coisas. A questão não é o sofrimento que se abate sobre a igreja, não é a maneira, ou as razões, os motivos que levam o cristão a, ao sofrimento. Ele está falando do sofrimento decorrente de não vivermos a vida conforme foi proposta pelo nosso Senhor e Cristo. Ele está falando do sofrimento provocado pela derrota, né, nas batalhas espirituais, né? O sofrimento decorrente da nossa pouca habilidade em compreendermos ou dedicarmos tempo a compreendermos qual é a boa vontade do nosso Senhor e Deus em Cristo Jesus. E agora ele começou falando das grandes coisas, da nossa posição em Cristo, da nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus, né, como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos entronizados com Cristo Jesus, uma posição altíssima, e também somos que um espetáculo, principados e potestades observam Deus agindo através da igreja, e essas criaturas, as rebeldes, né, os seres que se rebelaram com o Senhor, são humilhados pela maneira amorosa, gentil, poderosa e soberana com que o Senhor Deus nos trata, né? Nós somos conhecidos nos céus, né? A nossa vida não é propriamente um segredo para a realidade espiritual, nem para Deus, nem para qualquer outro ser. A nossa vida, como o apóstolo Paulo fala, ela fica exposta, a nossa vida é exposta para a glória do Deus Pai. Por isso estamos sujeitos a tantos ataques, né? Por isso estamos sujeitos a tantos contratempos que advêm à vida das pessoas, principalmente decorrente da nossa fé. E nos dias de hoje o ataque virá por conta aí, né, de a igreja ter silenciado durante muito tempo, ter se associado, né, associações perigosas, né, ter estabelecido elos, vínculos e comunhão com ideias, com filosofias, com princípios que não são necessariamente aqueles estabelecidos por Deus, e misturou-se com o mundo, almejou poder mundano e já tem alguma representatividade político-ideológica aí, e agora virão os ataques, né? A igreja não será poupada porque ela não se apresenta tanto quanto igreja como o corpo de Cristo.
é mais como uma instituição, como uma organização religiosa, como uma profissão, uma confissão de fé, que abraça pessoas diversas. Limitados à questão organizacional, está exposta aos ataques mundanos, que serão muitos, serão intensos, desanimarão alguns, mas a verdade é que o Senhor, nosso Deus, não permitirá que sua igreja seja destruída. A igreja será educada, disciplinada, restaurada. Né? Como isso ocorrerá? Isso fica a cargo do nosso soberano Senhor. A nossa responsabilidade é proclamarmos a fé, é proclamarmos, anunciarmos a palavra de Deus, a vinda do reino de Deus e a necessidade imperiosa de buscarmos viver de maneira a expressar a nossa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. É o desafio das nossas vidas. Vamos lá, a partir do versículo 17, agora com lentes novas, podendo enxergar de novo, né? Diz assim o apóstolo: Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Ponto. Tá aí. Tá explicado. Tá? Tá explicado. Quando você olha, né, você está na igreja, você é a igreja, né? Você decide olhar para fora, olhar pela janela, ver o que está acontecendo, dar a sua voltinha aí e faz aquela cara de espanto, de admiração. Meu Deus, o que está acontecendo? O que será dessa geração, né? O que convenceu essas pessoas a viverem dessa maneira? Está aqui, está aqui. Não sei por que as pessoas estão surpresas. Não sei por que estão perplexos. Não sei por que estão admirados, tá? Diz aqui as pessoas, e fala dos gentios agora. Nós que fomos gentios, nós que vivemos durante algum tempo alheios às promessas, né, de Deus em Cristo Jesus, hoje somos partes da família de Deus, nós integramos a família de Deus, a família da fé. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Tem até um cântico, um hino aí, que diz mais ou menos essas palavras, né? O nosso direito foi conquistado por Jesus Cristo. E o nosso direito é garantido por Jesus Cristo, né? A garantia, o penhor é o Espírito Santo dado à igreja. A confirmação disso é a presença de Cristo nos céus, diante do trono do Pai, guardando posição, mantendo posição, preparando-nos lugar, preparando-nos morada, que será manifestado, que será revelado quando ele regressar para estabelecimento do seu reino aqui na terra. Mas e o mundo como vai? Vai como um mundo sempre foi. E agora, num dos momentos de intensa atividade do inimigo, as pessoas são lançadas no embrutecimento, na ignorância. Veja que o apóstolo Paulo fala que os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos, né? Eles estão com um entendimento mergulhado nas trevas, estão separados da vida de Deus. Quando a pessoa está separada da vida de Deus, está separado da fé em Deus, a pessoa se embrutece. Até mesmo o maravilhoso, o magnífico dom da inteligência, da intelectualidade, da capacidade intelectual, mental, que existe em todo ser humano, todo ser humano foi dotado por Deus, foi agraciado com Deus com uma incrível potencialidade, né? Todos são unânimes em dizer que nós não usamos toda a nossa capacidade mental ou intelectual. Bom, de fato, nós não usamos toda a nossa capacidade mental, intelectual, emocional, afetiva, nem mesmo física, né? Porque o uso, o desenvolvimento intenso disso poderia levar a uma exaustão, não seria produtivo, né? O que nos falta é perseverança naquilo que temos conhecimento e dedicação para
alcançarmos graça e recebermos sabedoria, né? E termos iluminados o nosso entendimento pelo Espírito Santo, para que saibamos usar aquilo que Deus nos deu, nos concedeu gratuitamente, em prol dos outros, em prol da nossa família, em prol da nossa fé, né? Em prol da própria humanidade. Nós sabemos e conhecemos que há no mundo, não está limitado à esfera da igreja, há no mundo pessoas muito inteligentes, pessoas com uma capacidade mental impressionante, né? Pessoas que a todos impressionam pelas suas habilidades mentais, pelas suas habilidades intelectuais, pelo desenvolvimento, né, do cognitivo. Há pessoas, os atletas também, que impressionam a muitos pelo seu aprimoramento, pelo desenvolvimento físico, pelas habilidades físicas, pela capacidade física altamente desenvolvida e aprimorada. O ser humano sempre busca, de alguma forma, um algo mais, né? Se superar. Isso não é necessariamente errado. Mas quando nós nos dedicamos à especulação sem reverência a Deus, quando essas pessoas retiram do seu pensamento a existência de Deus, se recusam a levar Deus em consideração, a sua intelectualidade se transforma em inutilidade, os seus pensamentos se tornam vazios e obscurecidos. É isso que você vê. É isso que você vê. Pessoas que tiveram seu entendimento obscurecido, pessoas que vivem sem Deus no mundo, separados de Deus, e pessoas que, mesmo tendo conhecimento de Deus, a informação de Deus, sabendo da verdade que existe a Deus, não se humilham, não se submetem, não aceitam a submissão à vontade de Deus, colocam a sua vontade em primeiro lugar. E toda vez, não é só o gentil, não é só o ímpio, não é só o que não conhece a Deus, que corre o risco de cometer esse grave erro. Os cristãos também, quando colocamos o nosso querer, né, o nosso desejar, a nossa autossatisfação, a ideia de autorrealização como prioridade nas nossas vidas, há um afastamento, é gerado um distanciamento automático. Não que Deus se alegre, não que Deus deseje se afastar, mas a pessoa assim o faz, porque passa a desconsiderar todos os alertas, todas as orientações dadas por Deus e passa a viver segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade e leva ao embrutecimento do coração. Até que ponto isso pode chegar, eu não sei. É possível que isso possa chegar até um ponto em que não haja mais expectativa de esperança, né? Que não exista mais expectativa de conserto, de redenção. Mas eu não gosto de imaginar dessa maneira, porque o que nós vemos com os nossos olhos, a nossa visão é limitada. O nosso entendimento é superficial. O nosso discernimento, né, ele é finito, ele é pouco, né, ele não vai além, não alcança o propósito eterno de Deus. Eu quero crer que, para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, muito embora o que nós vejamos, o que nós estejamos contemplando com os nossos olhos, indiquem que em algum momento pode ocorrer uma ruptura na própria mente, na estrutura espiritual do indivíduo, né? Que pode levar a um quadro aparente até de insanidade, devido à violência com que as pessoas estão se afastando de Deus ou rejeitando a Deus, né? Há um movimento de repulsa à fé, há um movimento de repulsa ao Evangelho, há um movimento de adoração, de culto ao indivíduo, ao eu. Isso é muito perigoso. Isso é tão perigoso quanto os demais pecados que a Bíblia declara, como a idolatria, como a feitiçaria, como outras práticas que levam a mente humana a um quadro de deterioração. E o apóstolo Paulo vai apresentando agora, mostrando, né, a realidade do mundo e deixando evidente que essa realidade não deve de maneira nenhuma mais
refletir na igreja. A igreja não pode refletir o mal que há no mundo. A igreja deve ser a cura, a igreja deve ser o reflexo da vontade de Deus. A igreja é a agência de salvação. A igreja é outra coisa que não o mundo. A igreja é obra de Deus. A igreja é sustentada, a igreja é edificada, a igreja é movida pela vontade soberana do próprio Deus. E as dificuldades das igrejas, porque estão como estão. E o apóstolo vai discorrendo, e depois de mostrar os céus, mostrar o lugar ao qual nós temos direito de estar, né? Você tem direito aos céus. Você pode se apresentar diante de Deus, você deve se apresentar diante de Deus em oração pela fé, né? Em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. Toda a preparação já foi feita e garantida por Jesus Cristo. A sua necessidade é o próprio espaço, momento criado, oportuno, para que o Espírito de Deus te conduza em oração, te leve de volta à presença do Pai. Mas falando da vida, falando de como essa igreja que tem tão elevado privilégio, né, tão elevada posição, deve agir agora no mundo, deve agir agora em terra, por assim dizer, né? Aí as coisas começam a se esclarecer, tá? Ele fala aqui: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E imediatamente ele fala: entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, tá? Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. O discipulado estão tentando aí, né, recriar, estão tentando aí ressuscitar esse conceito, né, essa, essa prática de formar discípulos, né? Algumas igrejas estão se empenhando, algumas pessoas estão se dedicando, mas ainda não se criou, não se estabeleceu uma prática efetiva de discipulado. Algumas instituições têm algumas igrejas, né, dão uma informação básica em relação ao que creem, ao que esperam das pessoas, e todos acreditam que a frequência aos cultos, a adoração, a vida de oração, o aprendizado por imitação, por estar junto, né, o aprendizado por companheirismo, pela amizade, pelo próprio Espírito do Senhor, será o suficiente. Não parece que esse era o modelo, né, adotado no princípio. Havia uma dedicação muito intensa em formar discípulos de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo foi quem esteve ensinando, né, por algum tempo nessa igreja, e também enviou Timóteo para preparar homens, né, que fossem aptos a transmitir o ensinamento para outros, né? Nunca foi a ideia do Senhor de que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das doutrinas, os conhecimentos da verdade, né, do Evangelho, né, estivessem limitadas a um grupo específico de homens. Nunca foi, né? Por isso que Jesus declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala aqui: se é de fato que fostes discipulados, né? Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados. Olha, não foi o próprio Cristo que esteve lá ensinando a igreja. Foram os apóstolos, né? Vários apóstolos, discípulos dos apóstolos, né? E outros homens preparados pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos. Mas essa transmissão do conhecimento de Cristo, essa transmissão da verdade da fé, ela deve ser tão intensa na vida daqueles que creem, de maneira a que possamos entender que estamos sendo ensinados pelo próprio Cristo. Por isso havia um corpo de homens especiais, né, um grupo, né, apóstolos, profetas, né? Os apóstolos eram profetas, né? Nem todos os profetas eram apóstolos, mas os apóstolos eram profetas.
Os apóstolos eram evangelistas. Nem todo evangelista eram apóstolos, mas os apóstolos eram evangelistas, né? Pastores e mestres. Os apóstolos eram pastores, os apóstolos eram mestres, mas nem todos os mestres, nem todos os pastores eram apóstolos, né? Mas não significa que o corpo estabelecido por Cristo, né, esse grupo tenha desaparecido ou sido erradicado, porque a verdade transmitida, ela permaneceu enraizada, né? Ela foi encarnada na vida de muitos e muitos homens. A questão fundamental não é se tem um novo apóstolo, se tem um novo profeta. A questão é a verdade que foi revelada, que foi manifestada em Cristo Jesus na igreja, a verdade que foi encarnada na igreja, pelo ensino de Cristo, pelo ensino dos apóstolos, pelo ensino dos profetas, pelo ensino dos evangelistas, pastores e mestres, essa verdade não desaparece. Essa verdade permanece, essa verdade transforma, e essa verdade é mais do que suficiente para sustentar aquela vida de maneira que ela possa ser também transmitida. Então você não precisa de um novo apóstolo, de um novo profeta, de um novo mestre. A verdade já foi manifestada, a verdade já foi revelada. O conhecimento da verdade já foi dado à igreja. Cabe a nós agora nos apropriarmos dessa verdade, aceitarmos que necessitamos, né, encarnar a verdade. Eu gosto dessa palavra, encarnar. Não é meramente saber, não é meramente ter a informação, ter na memória o que é o certo. Não. É ter na vida, né? É ter na vontade de viver. É ter a palavra de Deus encarnada nas nossas vidas, no nosso ser. Quando a verdade passa a fazer parte da nossa vida, não meramente do nosso intelecto. O cristão não é uma criatura de pareceres, né? O cristão não é um ser de intenções. O cristão é um ente vivo. Nós vivemos aquilo que acreditamos. E quando não conseguimos viver aquilo que acreditamos, muitos entram nessa chamada crise, né? E atualmente a religiosidade é um dos fatores que mais tem levado pessoas à procura de tratamento, à procura de tratamento. Né? As pessoas não estão vivendo a paz a qual têm direito. Estão vivendo segundo alguns ensinamentos, segundo algumas doutrinas, que está gerando angústias, aflições e guerras, batalhas intelectuais, batalhas mentais, batalhas espirituais, angústia, depressão terrível na vida daqueles que creem, a tal ponto que estão precisando de ajuda profissional para descobrirem como dar vazão a essa tensão, como dar vazão a esse sentimento de frustração, como dar vazão a esse sentimento de inadequação. Tá? E eu sou um dos que diz, pode procurar ajuda profissional. Pode procurar. Pode sim. Tá? Se existe em você a necessidade, eu estou certo de que o Senhor Deus preparará a pessoa que dispõe das ferramentas e da técnica, né, e do compromisso profissional necessário para ajudar você a superar esse momento difícil da sua vida. Não há. Deveriam procurar a igreja, né? Deveriam procurar, né, os líderes, os pastores, os mestres. Né? Deveríamos, né? Deveríamos, mas você sabe como é a atual situação. Se você quiser conselhos para investir no mercado financeiro ou outras áreas, você pode procurar um homem de Deus, mas as angústias e aflições espirituais, muitos deles não estão preparados para lidar com isso, muitos deles sequer têm condições, né, de orientar a quem quer que seja em relação a isso, porque tem apenas a informação superficial de algumas verdades. E jogar verdades como tijolos na face dos outros não é a melhor maneira de ajudar alguém a superar as suas dificuldades,
a libertar as pessoas dessas angústias. Associado a uma vida de oração, uma vida de compromisso na busca do conhecimento da verdade, você receberá o livramento. Entretanto, se a situação é mais difícil, é alarmante, eu considero atualmente apropriado que você busque profissional. Toda a vida não, há muitos anos, em conversas com algumas pessoas, eu sempre orientei a que procurassem entre aspas, né? São três pastores, né? Tem o Caio Fábio, que é muito conhecido da mídia, né? Muito embora seja um brilhante polemista, ele também é um terapeuta fantástico, ele é um curador de almas extraordinário, né? É difícil, talvez não seja possível ter acesso a ele, né? Mas o trabalho dele, as ministrações dele são muito acessíveis, né? Através aí das mídias que aí estão. Tem um outro também, ele é pastor também, Dr. Silas Molotchenko. Dr. Silas Molotchenko é pastor batista, né? Eu não tenho muita informação sobre ele, mas tem algum material, né? O Caio Fábio é um psicanalista, né? O Dr. Silas Molotchenko também é psicólogo, psicanalista, e esses dois homens, e também tem um terceiro homem aqui, um terceiro pastor, eu sempre tenho alguma dificuldade para recordar o nome dele, um instante. É o Osmar Ludovico. Eu tenho alguns livros dele, né? O doutor Silas Molotchenko, ele leciona na faculdade, acho que eu lecionava na faculdade Batista em São Paulo, faculdade teológica, e ele é pastor evangélico. Caio Fábio é ministro do Evangelho há muitos anos, foi ministro presbiteriano, não está mais vinculada à igreja presbiteriana. Caio Fábio é psicanalista, Dr. Silas Molotchenko, psicanalista também, psicólogo, né? Dr. Silas mais com essa a ideia de as teorias de formação da personalidade, né? Tem algumas ideias, tem até acho que livro dele, né? Sobre a redenção integral, né? Sobre o cristão como um ente a ser resgatado por Deus na sua totalidade, né? O espírito, a psique, a mente, o corpo, né? O pastor Osmar Ludovico, ele trabalha nessa área também de aconselhamento, pelo que eu saiba, revisão de vida, né? Trabalha, eu creio que mais em grupos. Então são três perspectivas, né? São três perspectivas de tratamento, né, de compreensão do indivíduo à luz da palavra de Deus, três homens comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo, três homens testados, né, na vida, né, no conhecimento pela palavra, três homens que são três perspectivas de ação com vistas à ajuda do cristão, né, do ser humano, nessas questões que afligem a muitas pessoas. Tá? Eu não os conheço pessoalmente, né? Caio Fábio, eu tenho conhecimento de alguns livros dele, eu já li alguns livros dele, né? São livros de facílima leitura, né? Tanto que os livros dele são, as palestras dele, ele consegue transformá-las em livros. Não tem muita gente atualmente que tenha essa habilidade. Então, tem muito material para ajudar. Dr. Silas Molotchenko seria a tentativa de algum contato com ele para uma consulta, né? Ou para que ele indicasse algum profissional que ele respalde. O pastor Osmar Ludovico, eu sinceramente não sei onde encontrá-lo, nem como encontrá-lo, não sei exatamente onde ele está atuando, mas procurando na internet, nas mídias aí, Caio Fábio, Silas Molotchenko, Osmar Ludovico, você vai encontrar o contato e caso você entenda necessário, você pode, eu acredito que você deva, procurar fazer contato para pedir uma orientação, uma referência, pelo menos, uma referência.
eu não sei dizer qual deles é o melhor. Não sei se existe isso, né? São três perspectivas diferentes, né? São três perspectivas diferentes, todas elas cristãs, que você pode procurar como meio de obter uma referência a ser procurada, né? Nós vivemos aqui em Lins, né? Lins é cidade muito pequena. Nós temos profissionais aí, né, da área da psicologia, né? Mas eu não tenho conhecimento, né, no corpo de Cristo, de homens ou mulheres devidamente qualificados para esse tipo de tratamento, para esse tipo de acompanhamento. Então você fica à mercê do que existe, né, do que está disponível para nós aí. Eu entendo que o profissional é o que a palavra declara, ele é profissional, ele dispõe das ferramentas, né, ele tem o domínio da técnica e, através desse domínio da técnica, ele poderá te orientar e te ajudar, tá? É um conhecimento que não está oculto da humanidade, mas é difícil para a maioria das pessoas fazerem uma autorrevisão de vida. Nem todo mundo suporta tudo aquilo que encontra, né? Muitas pessoas, na verdade, estão fugindo de si mesmas. Então, por uma questão de coerência, né, eu sempre indiquei esses três homens, essas três perspectivas. Ah, Marco, mas eu quero pela palavra de Deus. É, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, você vai precisar de ajuda do mesmo jeito. Você vai precisar de mecanismos e de ferramentas para que a palavra de Deus possa produzir na sua vida o efeito desejado, né? E nem sempre é prudente, é o que eu falo, a solidão não é boa conselheira, né? A solidão não é boa amiga. Ao procurar ajuda, você vai descobrir que o número de pessoas que sofrem iguais a você não é pequeno, não é pequeno. E você vai descobrir também que há meios, há ferramentas disponíveis, há pessoas, ferramentas disponíveis para ajudar você a superar esses momentos difíceis, dificílimos e quase impossíveis na vida. Pela palavra de Deus é possível, pela palavra de Deus é possível, pelo Espírito de Deus é possível, mas sozinho é muito difícil. É muito difícil. É possível aprender absolutamente sozinho? Não. Não. Todos precisamos de ajuda. Todos precisamos de mestres. Todos precisamos de conselheiros. Isso é possível ser obtido através dos livros, né? Existe muito livro, existe muito material sobre diversas teorias, inclusive tem muito material para aconselhamento ou autoajuda, né? Autoajuda entre aspas, né? Fartamente vendido aí entre os cristãos para os cristãos como boa literatura. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu não recomendo, porque você pode criar a ideia de que você se basta, de que você é autossuficiente, de que você consegue superar essa superação pelo seu próprio empenho, pelo seu próprio esforço, tá? Que é uma distorção da verdade. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com a confiança, né? Tem dificuldades de confiar. Você procura o, alguém na igreja, você precisa conversar, desabafar, né? E depois o problema que não era nem tanto o problema, era mais a necessidade de desabafar e acaba se tornando uma questão de domínio público, tá? Mas a palavra de Deus, eu acredito que ela é suficiente sim, desde que acompanhada dos meios e das ferramentas apropriadas, né? Nada de solidão, sozinho você permanecerá nas suas dificuldades. A única coisa que você conseguirá construir sozinho é uma outra, né? É uma outra marionete de si mesmo. Você precisa do convívio, você precisa de outras pessoas, né? Inclusive para enxergar nos outros o seu próprio crescimento, o seu próprio aprimoramento, a sua própria cura, tá? Nós também nos enxergamos, nos vemos através dos olhos dos outros, tá? Essa é uma verdade
da qual nós também não podemos fugir. Eu fico em paz, fico tranquilo em ter dado essas dicas, né, essa orientação, em criar essa possibilidade, tá? O apóstolo Paulo continua dizendo: entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados. O discipulado deve ser um programa relativamente longo, né? Podem ter algumas ministrações intensivas, mas é algo que se apresenta ao longo dos anos, né? Boa parte da atividade da igreja deveria ser discipulado, né? Porque não se esgota nunca jamais o que nós podemos aprender de Cristo, com Cristo e através do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo aqui vai entrando agora no cotidiano, na vida comum, onde todos nós enfrentamos as nossas grandes batalhas, né? Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, provenientes de Cristo. Com relação à vida passada, à vida anterior, a vida que levávamos segundo o curso deste mundo, a orientação do apóstolo Paulo é que seja tratado como uma roupa suja, contaminada, né? Que deve ser tirada e jogada fora. E, em contrapartida, para que ninguém fique nu, devemos nos revestir do novo homem, criado segundo a vontade de Deus, em Cristo Jesus. É uma figura de linguagem belíssima, é uma ilustração fantástica, né? Mas na prática chega da vida do pecado. Agora iniciam, não gosto da palavra iniciar, porque a vida nunca parou. Agora eu sigo a minha vida de acordo com a vontade de Deus, investindo no novo homem, investindo na nova perspectiva de vida, na nova visão de vida, no novo entendimento em nós gerado pelo Espírito de Deus. Aí ele começa aqui, ó. Devemos ser semelhantes a Deus. Em quem nós vamos ser semelhantes a Deus? No perdão, é claro, no perdão. No perdão amoroso, no perdão. Aí já aperta, né? Aí já dói o calo, né? Sabemos que a nossa vida, o perdão deve se tornar uma constante, né? O perdão deve ser uma disposição do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa vontade, do nosso intelecto. O perdão. Mas por que você fala que eu tenho que perdoar? Porque você vai levar muita pancada. Porque vão te ofender, te insultar, te humilhar, tá? Porque você pertence a alguém que é eterno, que é Deus. Você é amado. Você é amado, você é querido, você é especial, você é protegido. Foi dado a você, né, o Espírito de Cristo como fonte, né, como fomentador dessa nova vida. Deus investiu tudo em você. O mundo te odeia. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Uma vida de perdão. O perdão deve fazer parte da nossa vida, que já é só pela misericórdia de Deus. Porque nós vivemos uma geração da revanche, da vingança, né? Até uns tempos, até uns anos atrás, eu vi uma programação de filmes, né? Durante um período, fez sucesso no mundo inteiro uma série de programas e eventos, todos relacionados à vingança, 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 a revanche, né? Não é só o dar a volta por cima, não, é destruir o outro, aniquilar o outro. Ah, me ofendeu? Agora você vai saber o que é ofensa. Ah, você me humilhou? Agora eu vou te mostrar o que é humilhação. Você devia ter me matado, você me deixou viver, agora eu vou acabar com você. Essa é uma perspectiva, essa é uma visão, mas essa é uma visão
que não pode fazer parte da nossa, não pode ser parte da nossa expectativa. Por quê? Porque se mesmo que você destrua uma pessoa, outra se levantará. Mesmo que você derrube essa outra, um terceiro se levanta. Mesmo que você silencie esse terceiro, um outro vai se levantar. E você vai passar a sua vida revidando, você vai passar a sua vida arquitetando a ruína, a destruição de outras vidas. Pensa bem, esse não é o modo de viver que foi estabelecido e ensinado por Cristo. Ninguém precisa ser uma geração de ingênuos, de tolos, né? Deus não nos quer como marmotas, nós devemos ser sábios, nós devemos ser inteligentes. E essa inteligência, essa sagacidade que se exige do cristão é no sentido de saber se desvencilhar dessas situações e dessas pessoas, tá? Algumas pessoas você deve simplesmente distância. Distância. Ah, mas eu ouvi, sempre tem um mensageiro do inferno, né? O sujeito está no outro estado, não eu ouvi dizer que porque não sei quem falou, porque não sei onde, não, tem um cara eu conheço, aquele cara ele é muito importante, ele me disse isso, isso, isso. Esquece, esquece o mensageiro de Satanás, esquece o Satanás e comece a viver para Deus, uma vida de perdão e uma vida de verdade. Nosso compromisso é com a verdade. Cada um de vós deve abandonar a mentira. A mentira é ferramenta satânica. A mentira é instrumento do diabo. A mentira escraviza o sujeito, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem que mente, ele se torna escravo da mentira. A pessoa vai tecendo todo um universo de fábulas, de lendas, de mentiras, de inverdades. E em algum momento, tudo isso vai acabar desmoronando sobre a vida da pessoa. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Nós falamos da nossa posição, da sua posição, da minha posição em Cristo Jesus, para um estímulo à vida de oração e vida de comunhão. As portas do céu estão abertas, se é que tem porta no céu. Né? A, a audiência no trono, junto ao trono de Deus, já está agendada, seu nome está lá. A pessoa não comparece porque não quer, tá? Não é a perspectiva de uma vida assoberbada, alucinada ou fora da realidade. É o que a palavra de Deus declara, quem nós somos, onde nós estamos, pela fé em Cristo Jesus, pela fé, tá? E aqui toda essa verdade começa a ser confrontada com a maneira de viver. Se o apóstolo Paulo está dizendo isso, é porque a igreja de Éfeso tinha alguma dificuldadezinha nessas áreas, né? Talvez tivesse muita dificuldade, né? E continua o apóstolo: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo, né? Estremecei de ira, né? É, nos lembra a criança. Você já via, né? Sempre, toda família teve, né? E ainda tem aquela criança que fica irritada, que fica nervosa e treme, né? E há adultos também que não superaram o chilique, né? Não foram educados, disciplinados, né? Tem gente que até hoje fica nervoso e passa mal, alguns desmaiam, tem a pressão sobe, ou a pressão cai, taquicardia, né? Porque não foi educado, não foi adestrado, não foi ensinado e não aprendeu a exercitar o domínio próprio. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: a ira é a porta que abre o nosso coração, a nossa alma para o diabo. Tá? Estudando o que é a ira, nós sabemos que a ira é um dos atributos da justiça, né? A capacidade de se indignar contra o mal, com o erro, com o pecado, ela existe, ela deve existir. A ira é um dos atributos da justiça. Deus se ira porque Deus é um Deus justo, né? Deus não aceita a afronta do pecado e no dia da ira ele vai julgar e condenar o pecado. Mas nós não somos Deus. Nós não somos Deus.
A nossa ira, a nossa raiva não produz a justiça de Deus. Talvez a justiça própria. E eu conheço algumas pessoas que se arrependeram profundamente porque não foram capazes de se controlar no dia da ira. Fizeram coisa errada e se arrependerão até o fim dos dias, porque não tem como consertar. Né? Só Deus ressuscitará os mortos, nós não temos como fazê-lo. E não é só questão de tirar a vida, não, o que se fala, né? O que se fala também, depois de dito, não dá para ser retirado, né? E o apóstolo Paulo continua aqui dizendo: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Trabalho, o trabalho faz bem, trabalhar é bom. O trabalho nos coloca em contato com outras pessoas. Por isso que eu falo, o isolamento não é bom. Tinha gente que já não queria mais trabalhar, porque Jesus vai voltar, né? Vai ter início um mundo novo, uma nova realidade, eu não preciso mais trabalhar, né? Serei sustentado pela graça, serei sustentado. O apóstolo Paulo fala, cada um, né? Não, cada um viva do seu trabalho, de maneira a você ter também como ajudar os outros, né? Não saia da vossa boca, aí vem aquelas dificuldades. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Aqui já é uma rasteira, né? E não é só na igreja de Éfeso, não. Né? Não é só na igreja de Éfeso, não. É na igreja de Lins, de Guaiçara, de Promissão, Sabino, Araraquara, né? A igreja de São Paulo, Brasília, Belém, Pará, Amapá. É para toda a igreja de Cristo espalhada sobre a terra. O padrão estabelecido por Deus não é coisa pouca. Né? Exige-se muito. E as pessoas se acomodaram, né, se sentem confortáveis com a ideia de que alguns que as representam devam, pelo menos, expressar durante algumas horas da semana toda essa postura, né? Todas essas verdades aqui que o apóstolo, que o Espírito Santo está passando para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, tá? Não dá para obedecer por representação. Tá? O único que se fez obediente por nós dessa maneira foi Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ele realizou, ele exige que nós também nos empenhemos mais e mais em vivermos de acordo com a vontade dele. Muita tragédia teria sido evitada. Muito casamento continuaria de pé. Muitos filhos não teriam sido lançados na rebeldia. Tá? Muitas amizades não teriam sido destruídas para sempre se a Igreja de Cristo soubesse ou quisesse ou se dispusesse a obedecer à palavra de Deus. Nada de mentira, né? Nada de palavras destruidoras. Não é só o ódio que destrói, né? As palavras também destroem. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas, que são verdadeiros assassinos de reputação. Eu conheço algumas pessoas, as conheci ao longo da minha vida, e são pessoas que são verdadeiros terremotos, né? 10 naquela escala lá que destrói tudo. São verdadeiros tsunamis, né? São verdadeiras tempestades de raios, chuvas de pedra de 30 quilos, né? Só na conversa, só na fala, vão arrastando, vão destruindo, né? Vão aniquilando, vão causando o mal, aí abandonam aquele lugar e vão para outro, para outro, para outro, sempre parecendo Satanás arrastando com a cauda parte das estrelas dos céus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
com o qual fostes selados para o dia da redenção. Como se entristece o Espírito Santo? Desobedecendo. Desobedecendo e depois mantendo isso aqui, ó. A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Um novo padrão para a vida. Aí você que me perguntou, Marco, eu não quero procurar ajuda. Bom, de qualquer forma, você precisa procurar ajuda, né? Uma ajuda externa a si mesmo. Indiquei, né, pessoas ou áreas do conhecimento humano, né? Eu coloquei essas 3 pessoas aí como representantes, mas para cada um desses 3 terapeutas que eu indiquei, há inúmeros grupos, inúmeros outros indivíduos capazes, aptos a desempenharem o, o mesmo trabalho, a mesma atividade, com a mesma eficiência, tá? Porque o conhecimento não está isolado ou limitado a alguns indivíduos. O conhecimento, a técnica, né, a disposição em ser ferramenta para abençoar outras vidas, isso está presente na vida de inúmeras outras pessoas. Mas pela palavra de Deus, este é o caminho. E o que você vai aprender também, muito do que você aprenderá com esses homens, está aqui na palavra de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Ah, mas eu não queria ser assim. Todos nós falamos isso. Todos nós falamos isso. Eu não queria ser esta pessoa que explode, que estoura, que perde a paciência, que ofende, que humilha, que faz isso e faz aquilo. Primeira coisa é abandonar a mentira. A mentira. Queríamos sim. Nós nos tornamos aquilo que nós desejamos, cultivamos e ensaiamos dia após dia. O primeiro passo para vencer essa amargura, essa depressão, esse desânimo, esse desespero é dizer a verdade, aceitar a verdade. Nós nos tornamos aquilo que nós queremos ser. Hã? Nós fizemos aquilo que nós decidimos fazer. Você ensaiou aquele discurso. Que está escrito aqui, ó. Toda amargura, né? O sentimento que está lá dentro. Você preparou. Hã? Você pensou, você imaginou, você ajudou a criar a situação só para ter o prazer de ofender e humilhar a pessoa. Você fala, eu não consegui ficar calado. Você não quis ficar calado. Você não quis ficar calado. Porque é difícil para o ser humano improvisar. Ah, aconteceu sem querer. Como? Como? Sem querer. Você foi dominado por uma força estranha, sobrenatural? Ah, eu nem sei o que me deu quando eu vi eu estava. Para. Você foi para o lugar que o seu coração te levou. Você fez o que você quis fazer para agradar, para satisfazer o impulso que estava em você. Hã? Então, se você quer ajuda, e se você quer que a palavra de Deus surta o efeito desejado na sua vida, para tirar esse peso, tirar essa angústia, o que está feito, está feito. Eu falei, como eu conserto? Eu nem sei se é possível consertar. Nem sei se é possível consertar. Mas eu com certeza sei que é possível continuar vivendo e de maneira a agradar a Deus e a vencer tudo isso. É possível vencer tudo isso. Eu não sei se outros estarão dispostos a te perdoar. Né? Porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua em
fazer da sua vida um viver de perdão. Ah, mas assim não é justo, eu perdoo e o outro. O outro é problema dele, é o tempo dele, é o momento dele com Deus. E você vai precisar aceitar que você errou sim, que você pecou sim, tá? Não foi um demônio, não foi o diabo, não foi Satanás. Hum? Ah, mas você conhece as verdades espirituais, você sabe. Eu sei, e eu sei também que o ser humano, o ser humano decide o que vai fazer. A criança ensaia o adulto que ela será. O jovem ensaia o adulto que ele será. O adulto ensaia a conduta, o comportamento que ele vai expressar. Nós podemos chamar isso de exercício. E o exercício ele inicia quando? Quando você está disposto a dar ouvidos à palavra de Jesus Cristo. E ele começa onde? Começa pela fé. E começa em casa. É uma caminhada, é uma jornada. Lembra? Os ensinamentos do apóstolo Paulo são fantásticos. Eles nos levam até o céu, ao trono da graça de Deus. Depois nos jogam na nossa terra, no nosso mundo, no nosso ambiente, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, dizendo: é aí que Deus te quer. É nesse meio que Deus te fará diferente. Sua vitória é decorrente da sua submissão a Deus na sua realidade. Fugir do problema não vai resolver o problema. Pode ser que você consiga outro problema. Aí serão dois, né? Um que não foi resolvido, que você abandonou, o novo que você adotou, e a necessidade espiritual, psicológica e emocional de se livrar de dois fardos, de dois tropeços emocionais na sua vida. Então eu entendo que é melhor você tratar agora o que você está vivendo, como você está vivendo, onde você está vivendo, de acordo com a disponibilidade que você tem. Não precisa iniciar uma revolução. Você precisa iniciar uma submissão, a admitir: Pai, pequei. Pai, me perdoa porque eu pequei. Aí vem o ensinamento da palavra de Deus aqui. O apóstolo Paulo fala, continua falando dessa vida de perdão, dizendo: portanto, sede imitadores de Deus como filho amado, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Se não pode haver nem menção, né, do que viverão alguns, né? Do que viverão alguns, né? Do que viverão alguns dos nossos irmãos cujo o meio de vida é simplesmente assanhar, né? Iludir, entreter, né? Trazendo à tona toda a sorte de pensamentos tolos, vãos e insensatos. Se nós queremos realmente uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos que aprender a fugir de certas práticas, de certos momentos, de certas ocasiões. Tá? E o apóstolo aqui continua falando: a imoralidade sexual não deve ser nem mencionada, quanto mais vivida. Né? Se chamasse o apóstolo Paulo hoje, o que ele diria? Ele diria exatamente o que ele disse aqui, porque era exatamente o que se vivia lá. Não pensa que os pecados de hoje são assim: os pecados são os mesmos. Você pode mudar os nomes, mas o pecado é o mesmo, tá? Você pode mudar a cara de espanto, mas o pecado continua o mesmo pecado. Não deve fazer parte da nossa vida. Não deve, não deve, não devia. Tá, mas não deve. O que aconteceu no passado, ficou no passado.
Você não pode mudar o que está feito. Você pode mudar aquele que fez. E parte da culpa, do erro, é sempre minha, sua. Tá? Ninguém erra sozinho, ninguém não tem como pecar sozinho. Tá? E o apóstolo continua aqui: não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Você imagina, né? Que igreja, hein? As conversinhas, os bate-papo, né? Os corredores, né? O pré-culto, o pós-culto. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Não é suficiente que o momento de culto, que o momento da adoração, seja a disposição em servir e submeter-se a Deus. E logo depois, né? Qual é a bola da vez? Qual é a piada do dia? Né? O que aconteceu? Quem, o quê? Né? Quem, que, onde? O que, quem, quanto? Isso não devia fazer parte das nossas reuniões, do nosso cotidiano. Tá? Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum, não tem, não dá, não entra no céu. Não engana ninguém. Se não engana aqui, vai enganar a Deus. Ninguém, não tem jeitinho, não tem contorno. Ah, mas só tem esse problema, só tem esse detalhe. Mas que detalhe, né? Que detalhe, meu Deus. E não pode abandonar esse detalhe? Não pode superar esse detalhe? Não pode abandonar o detalhe? Ah, é difícil. Mentira. É que você não ama Cristo como você ama a si mesmo. Você não ama a Cristo como você ama suas próprias paixões. Essa é a verdade. Essa é a verdade que você vai precisar falar. Essa é a verdade que você vai precisar dizer. Essas são verdades que você precisará desabafar. Você, você poderá, você terá que dizer, falar, olha, tem alguém nos ouvindo, tem alguém gravando, eu preciso falar uma coisa. Ó, eu não fiz, mas eu queria muito fazer isso, eu queria muito ter feito. Eu quis muito, durante boa parte da minha vida, ter vivido assim. Não vivi. Hum? E te faz mal. Por que te faz mal se você não viveu? Você viveu na sua mente, na sua imaginação, para sua autossatisfação, na solidão. Hã? Você cultivou mentalmente, psicologicamente, uma vida que não era sua, uma vida que você não podia, que você não viveu, mas a sua mente não sabe que você não viveu, porque a mente não diferencia. Quando você está assistindo um filme, você se assusta, você se emociona, você chora, você ri. Hum? E muitas pessoas construíram uma vida paralela à vida que viveram. Foi como maneira de suportar a mesmice, a chatice. Não estou julgando, eu só estou dizendo que está lá na sua memória, na sua mente, na sua psique. E você precisa tratar disso. Mas eu nem vivi. Viveu. Você não experimentou. Não houve o contato, né? Não houve o ato, mas houve a intenção, o desejo, a vontade construída. Precisa ser tratado. É fácil ser tratado. Não é difícil ser tratado. Difícil é a pessoa estar disposta a admitir. Hum? E o que viveu? Muitos do que viveram conseguiram o perdão muito mais rapidamente do que quem não viveu. Porque viveu, se arrependeu, foi perdoado e é vida que segue. Ele fala, mas não é justo. Não. É justo. É justo. Não é justo você ter tentado se enganar. Não é justo
Você ter vivido para Deus sem ter o amor que Deus colocou na sua vida, sem ter o amor por aquilo. Foi uma obediência cega, uma obediência por medo. Não foi por amor. Não foi por amor. Porque você não aprendeu a renovar a sua mente, você não aprendeu a superar as suas dificuldades, a ira, a amargura, o ressentimento, o ódio, as conversas, as insinuações, os olhares e por aí afora. Ninguém vos enganes com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. O pecado é pecado e ele será seriamente punido. Por isso que nós precisamos nos livrar dele com urgência, nos livrar sempre, perdoando, perdoando, perdoando. O perdão é um exercício diário. É difícil. É muito difícil. Mas a falta de perdão não deixa você nem enterrar o morto. O sujeito morreu há 10 anos e continua sendo odiado hoje como se estivesse do lado ali. A simples menção ao nome causa revolta, repulsa, ódio, indignação, tremores. Precisamos enterrar os nossos mortos. Precisamos nos libertar dos nossos pecados, até daqueles que mais nos agradam. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Tá? Você precisa exercitar, você precisa aprender. Não podemos viver para sempre como se fôssemos crianças, necessitando de tutores e de mestres, né? Precisamos atingir rapidamente a maturidade. Precisamos aceitar que o plano de Deus, o propósito de Deus é coisa séria. Tá? A adesão à fé, isso pode ser um grande mal para a vida das pessoas. Vou experimentar esta fé. Não faça isso consigo mesmo. Não faça isso consigo mesmo. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Nós temos um Deus que nos ama e está disposto a nos conduzir a uma vida santa, bela, justa. Justiça, bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Não é impossível viver assim. É claro que será sempre uma vida um tanto quanto mais modesta, sempre mais humilde, um tanto quanto mais reservada. Mas ainda assim é um modo de viver ricamente abençoado por Deus. Não há necessidade de estar na mídia, na moda, o tempo todo. A necessidade que nós precisamos saciar é a de agradarmos a Deus e a de vivermos de maneira digna do evangelho que nos alcançou. Portanto, o apóstolo Paulo continua discorrendo aqui, ó. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Tá, faziam as escondidas, hoje já não tá mais, tá? A plena luz do dia, ao meio-dia. Tá? Ah, era na sexta-feira, era na segunda-feira, era no sábado, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nem o domingo mais é respeitado. O domingo já foi muito respeitado nesse país. Né? Você que é mais velho sabe muito bem do que eu estou falando. O domingo já foi muito respeitado. Hoje não se respeita mais nada nem ninguém. E nós devemos aprender a reprovar as obras das trevas e a nos distanciarmos dessas trevas. Tá? Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois abundantemente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Jesus Cristo vai brilhar na sua vida, vai resplandecer a sua glória. A glória de Cristo vai brilhar na sua vida e vai te ajudar, vai te resgatar, vai te restaurar. Mas você precisa estar disposto, pelo menos é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, né, a se despir, né, a se despir do velho homem e a se vestir, a se revestir do novo homem criado segundo Deus, a ter uma vida de perdão, a ter uma vida comprometida, compromissado com a verdade. Devemos abandonar a mentira. O perdão, a verdade, uma vida justa, uma vida que não entristece o Espírito Santo, porque não convém que os lábios que pronunciam a bênção, que os lábios que pronunciam a cura, que os lábios que proclamam a graça salvadora de Cristo também se dediquem a proclamar outras coisas. E o momento de indignação, de revolta hoje tem levado a muitos de nós, né, a esquecermos dessa necessidade, né, o domínio da língua. Dominando a língua, você estará também aprendendo a dominar as suas paixões, os seus sentimentos e as suas emoções. Por quê? O que falamos é o que está transbordando do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. E se controlamos a língua, controlamos tudo. Esse é um exercício. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Esse é o caminho do viver, estamos quase chegando ao fim. Veja como belamente, magnificamente o apóstolo Paulo, quando trata da igreja, do pecado na igreja, né, das dificuldades da igreja, ele apresenta a verdade, a solução na obra salvadora de Deus em Cristo Jesus. Lembrando que o que Deus fez em Cristo Jesus é similar, é semelhante ao que Cristo Jesus realiza em nós pelo seu Espírito Santo. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, somos nova criaturas, estamos entronizados com Cristo na presença gloriosa do Pai, por isso devemos viver uma vida que reflita a posição espiritual pela fé que nós desfrutamos. E é possível sim, e é possível sim. Né? Voltando a adotar essa postura, estou certo de que a pacificação, né, o mover, o agir do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus aqui, né, Cristo resplandecerá. O Espírito de Deus te encherá de paz, de alegria, né, de felicidade, de bem-aventurança. O Espírito de Deus te mostrará a vontade de Deus para a sua vida. E você poderá ter uma vida próspera, uma vida abençoada e uma vida abençoadora, de acordo com a graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe abundantemente, querendo Ele, retornaremos em breve.